Boa noite, amados irmãos, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Mais uma oportunidade temos de louvar, adorar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor, né? Para isso aqui nós estamos. Que bom que você veio, né? E ao estar aqui, abra o seu coração, se desprenda para adorar, bendizer e dar ao Senhor a glória que é devida. A exemplo do que eu fiz pela manhã, dá para os irmãos perceberem, eu estou bastante rouco, voz bem gasta, então eu vou estar aqui contando com colaboradores. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 86. Salmo de número 86. Pedi aqui o diácono José Luiz para me ajudar a fazer essa leitura. A oração de Davi, numa súplica por confiança. Salmo de número 86. Diz assim a palavra de Deus: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, em um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim, concede tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Obrigado. O versículo 5 diz: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Davi recorre à benignidade e à bondade de Deus e invoca o seu nome, crendo naquele que é poderoso para assisti-lo e abençoá-lo na situação. Então feche os seus olhos, coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar. Estamos aqui porque nós confiamos nesse Deus, na sua benignidade. Estamos aqui para nos inclinar diante dele e buscar a sua face. Feche os seus olhos. Que privilégio, Senhor, é poder estar neste lugar. Somos gratos pelo seu amor e a sua bondade. Somos gratos, ó Deus, porque temos a tua palavra para nos guiar. Somos gratos porque aqui somos acolhidos e temos a liberdade para ofertar o nosso culto a ti, expressando através dos cânticos que iremos entoar, ó Deus, a adoração ao teu nome e também a gratidão que temos de poder servir ao Senhor.
que o povo se alegre, que o povo celebre, que o povo cante com júbilo ao Senhor, e exalte o teu nome, que é grande, que é soberano, Rei eterno e poderoso. Senhor, que o ajuntamento dos santos sejam com um só propósito, de dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Sejam todos no mesmo espírito, num só amor, na mesma fé, engrandecendo e exaltando a tua presença, confiando naquele que é poderoso. Aqui estamos, Senhor Deus. Receba o nosso culto, seja conosco, fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra, Senhor. Edifica-nos nessa noite. Assim eu te peço, a orar e dar início a esse culto, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus, como quem busca pela sua presença, como quem se rende diante do Senhor, mas faça isso com alegria de todo o seu coração. Amém, irmãos? Glória, amém, irmãos? Amém. Ah, que bom que você veio. Tomei um susto, pensei que você não tinha chegado ainda aqui. Isso, louve, adore e glorifique o nome do Senhor. Vamos louvar? Você pode usar suas mãos? Glória a Deus. Vamos louvar com alegria ao Senhor, celebrar com júbilo ao Senhor, apresentar-nos a Ele com cânticos. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, nada nem ninguém. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, Deus. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te quero mais. Pra glória de Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! E é isso mesmo, nós vamos render a Ele glórias, pois só Ele é digno. E é isso que viemos fazer aqui neste lugar. Render a Ele, o único merecedor, toda a honra e toda a glória. Então, se você conhece essa canção, cante conosco.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, Porque a ele a glória, a Ele a glória, para sempre além, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. a Ele a glória, a Ele a pra sempre além. Cante a Ele a glória, a Ele a toda pra sempre. Oh, vamos cantar. Ouve-se o júbilo. Ei, eu quero ouvir o seu júbilo de vitória e adoração. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se louvar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, O dia do Senhor chegou. ouve-se em todos os povos que um novo rei Os surgiu. impérios, Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. oh glória. Te louvamos, Deus, com júbilos e alegria. Só Tu és digno. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado
Judá. Jesus tomou nossas cadeias e luz. Oh, glória! Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, Aleluia! Jesus! Louvamos com alegria um Deus vivo! Há um Jesus que vive e reina para todos sempre! Aleluia! Glória a Deus! É por isso que podemos louvar com alegria e estamos aqui, porque um dia esse Jesus lindo morreu em nosso lugar. Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Te louvamos, Deus! Aleluia! Vamos continuar adorando com alegria. Se você conhece essa canção, cante, cante com toda a sua força. Cante e adore a Ele. se o sol se pôr e a noite chegar, O que Ele é? tu és. Que me guia. E se a tempestade? Se a tempestade me alcançar, O que Ele é? tu és. Pode acreditar nisso, Ele é o seu abrigo. Meu abrigo. Se o mar Me submergir. gira a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar
coração a Ti. Sim, o Senhor nos guia, o Senhor nos protege, nos cobre embaixo de Suas asas. Obrigada, Deus, obrigada. Obrigada por Sua proteção, por Seu amor e por Seu cuidado com a gente. Por Seu amor, Jesus, derramado naquela cruz. E todo o cuidado, Deus, que Tu tem conosco. É isso que nós vamos cantar nessa próxima canção. Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Aleluia. É dele o trabalho, e o seu trabalho é descansar nele. Com fé e confiante. Deixa Ele trabalhar. Sobre Ti Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para Ti. É isso que Ele está falando para você. Você está entendendo? Não tenha sobre Ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para Ti. Por quê? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão, faça isso. entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Isso é descansar. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Cante a Ele. E o Teu trabalho é descansar. É isso que Ele está dizendo para você. É isso que Ele está dizendo. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em
tudo, Deus. Eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui nesta noite. Eu não sei se tem decisões para serem tomadas, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Que o Senhor possa acalmar os corações aqui neste lugar. Dar descanso e paz, Senhor Jesus, para as almas que estão em aflição, Jesus. Almas, Senhor Jesus, turbadas, Deus, que o Senhor possa trazer paz nessa noite. Que o Senhor possa trazer alívio, conforto. Em nome de Jesus, descanso em Ti, confiança que tudo o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, entregamos a Ti todo louvor e adoração, pois só Tu és digno. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, glorifique a Ele. Agradeça o seu nome pelo seu cuidado, pela sua presença. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você se assentar, compartilhe com o seu irmão, a graça do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Bom é render glórias e louvores ao nosso Deus. Estava ali, enquanto os irmãos estavam louvando, lembrando também da época, né, de juventude, André, cantaram ainda da nossa época aí, né, ouve-se o júbilo de todos os povos, né, e eu aqui com a minha rouquidão querendo dizer ali, leão, leão de Judá, né, porque é difícil, né, a gente ter que conter, principalmente depois que eu vou ter que usar a voz para estar pregando, mas o louvor, né, ele é libertador, essa oportunidade que nós temos de exaltar e engrandecer a presença de Deus. O Senhor é digno de toda a honra, que Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração. Rapidamente aqui um aviso, para o próximo domingo, com o intuito de estar ajudando na construção do espaço social, assim como tem ocorrido nos últimos meses, a nossa igreja em Paracambi tem realizado quentinhas. Eles lá estão em campanha, até porque quem gerencia, né, ali a parte da construção, a igreja, o propósito é da igreja em Paracambi, com o pastor Antônio, e eles estão em campanha, mas têm realizado também essas quentinhas com o intuito de ajudar e reforçar. Então é uma quentinha beneficente. O valor é R$16, vai ser para o próximo domingo, dia 30, e vai ser entregue aqui, eles vão estar confeccionando, preparando lá em Paracambi, trazendo para cá, para entregar a partir de 11h30, vai ficar aqui de 11h30 até 12h30, a entrega para aqueles que desejarem. Uma vez que você participar, você vai estar ajudando na construção do espaço social. Vou falar rapidamente aqui o cardápio. Arroz, feijão, farofa, macarrão, salada de legumes, filé de frango à milanesa. Então, o propósito maior é ajudar a construção desse espaço. Para aqueles que ainda não conhecem, ali vai ser um local principalmente para receber, acolher os irmãos da terceira idade. Está sendo construído ali alguns espaços, vai ter atendimento psicológico, algumas oficinas também de construção, né, com trabalho terapêutico, uma piscina para a hidroginástica, tudo isso com o intuito de criar um local, que seja um local acolhedor, de um ambiente de amabilidade, para proporcionar aos irmãos, a vocês, né, que nós aqui somos a igreja mais próxima também de Paracambi, podemos assim participar, né, os irmãos aí que já ultrapassaram as barreiras dos 60, né, poder usufruir do espaço social, tá bom? Então, se desejar, eu acho que a Taína não está não, é a Liliane, né? Então, Liliane está aqui ao lado, você procure a Liliane e ela vai estar vendendo para você a quentinha, tá ok? Muito bem, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É dessa forma que nós mantemos esse lugar, construímos esse lugar e temos tido a alegria de também abençoar. Falava
pela manhã, em meio à pregação para os irmãos, nós estamos na exposição da terceira epístola de João, e falando um pouco de Gaio, o testemunho, o comportamento desse irmão, que fez João até quase que suspirar na sua carta, dizendo a alegria que ele teve de ouvir os depoimentos de outros irmãos acerca de Gaio, um homem que andava na verdade e exercia com excelência o amor, o cuidado, a hospitalidade, abençoando, embora não sendo tão próspero financeiramente ou fisicamente, mas tinha uma vida espiritual saudável. E aí eu então dizia, né, que melhor é dar do que receber, e essa alegria que nós temos, de assim servir ao Senhor. Se você precisar de um envelope para o seu dízimo, a sua oferta, tem aí nos bancos envelope. Se você trouxe de casa e desejar, né, trazer aqui à frente, porque jamais aqui alguém é obrigado, aliás, deixa de ser uma oferta agradável ao Senhor, quando você o faz por uma imposição, por uma obrigação, né? Então, se você desejar trazer aqui o seu envelope com o dízimo, eu estarei aqui recebendo as ofertas, os irmãos também podem trazer ou colocar na salva quando os irmãos estiverem passando, tá bom? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, assim diz a palavra de Deus. Servir ao Senhor com alegria, cada um contribua segundo tiver assim proposto o seu coração. Vamos orar? Pai amado, grato nós somos pela oportunidade de servir a Ti também com as nossas finanças. Reconhecemos, ó Deus, grato pelo fruto do suor do nosso rosto, com o empenho, o trabalho, mas reconhecemos que tudo esteve ali presente, ou melhor, tudo veio da Sua ação, da Sua mão, desde o momento em que o Senhor nos dá vida, nos dá saúde, capacidade para exercer o nosso trabalho. Então reconhecemos que assim Tu és o provedor, e um gesto de gratidão, de alegria de quem serve, de quem pode olhar para este lugar e ver, ó Deus, como nós temos cuidado com carinho, porque se trata de um espaço que acolhe as famílias, que se reúne, o Teu nome está presente neste lugar, ainda que todos nós somos templo do Espírito Santo, mas esse prédio, esse espaço que foi consagrado para adoração, é o lugar que tem o Seu nome. Nós dizemos a casa do Senhor. Então, Deus, muito obrigado pela fidelidade, pelo desprendimento da Tua igreja, Senhor. Nós colocamos a nossa vida financeira nas Suas mãos, nós colocamos as finanças dessa igreja nas Suas mãos, e que em tudo que for aqui administrado, seja feita com zelo, com temor, com reverência, porque o Deus é fruto de pessoas que confiam, que, ó Deus, demonstram a sua fé e a sua generosidade para com a sua obra. Portanto, ó Deus, assim oramos, abençoando, entregando os dízimos e as ofertas a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida financeira. Obrigado. Deus abençoe a sua fonte de renda. Antes de dar aqui o texto que nós vamos meditar nessa noite, eu quero dar as boas-vindas àqueles que nos honram com a sua presença, veio participar conosco aqui. Hoje eu pude, né, trazer aqui uma visitante lá de Belo Horizonte, uma Vera, seja bem-vinda, Deus abençoe, né? Obrigado pela sua presença, veio aqui hoje nos conhecer, está hospedada lá na casa do meu sogro, da minha sogra. Essa semana é semana de muita alegria para nós da família. Meu sogro vai fazer 82 anos, né? E aí alguns familiares, amigos, como o caso, né, de Vera, está conosco lá, veio participar conosco do culto hoje aqui e conhecer a nossa igreja. Mas eu estou vendo aqui alguns rostos diferentes também, além da Vera, né? Quem mais está nos visitando hoje aqui? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, o irmão também lá atrás, pessoas que estou vendo ali do lado da Rosilene, deixa eu chegar para lá de cá, que bom, Deus abençoe, obrigado pela sua presença. A irmã aqui também do lado da Samara, é isso? Ok, mais alguém? Eu estou vendo aí, eu costumo dizer que aqui na igreja tem um monte de dedo duro, né? Eles ficam assim, ó, falando assim, ó, né? E é bom para que eu possa visualizar. Isso, Muriele, obrigado. Aí tem uma jovem ali do lado. Deixa eu vir para cá pelo menos para eu te conhecer. Seja bem-vindo, Deus abençoe, né?
Maravilha. Obrigado, querido, pela presença de vocês. Sinta-se à vontade em nosso meio. Para nós, da Igreja Cristã Nova Vida aqui em Laje, é um prazer recebê-los nesse lugar, né? Que essa bênção se estenda a toda a sua família e a sua casa, tá bom? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu quero, neste momento, depois de a gente adorar, glorificar a Deus, buscando esse Deus, né? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Essas canções são importantes e fortes, e podemos muito bem aplicar naquilo que eu quero falar essa noite com a igreja. Conto com a sua oração. Hoje de manhã foi desafiador, porque eu estou numa série de mensagens, e eu acordei assim, bem rouco, mas deu para eu ministrar a palavra pela manhã. Fiquei pensando acerca da noite, se eu poderia chamar, como faço com frequência, tenho intercalado assim com alguns dos nossos diáconos que ministram também a palavra, mas eu vou segurar, já até anunciei para a igreja qual é o título da mensagem, então eu conto aí com as suas orações, para que eu tenha condição de deixar aqui uma palavra de edificação para a sua vida. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 73, enquanto você abre, está legal aí a questão da climatização, do ar, tá bom, que eu aqui não tem jeito, ou eu pego um pouquinho dali, né, eu não sei, não, é os irmãos que vão dar o feedback aí para mim aí, né, tá ok, tá bom, então tá bom, se vocês disseram que tá bom, então, se você encontrou, eu não vou ler todo o Salmo, né, até mesmo como uma estratégia aqui de poupar a minha voz, mas eu quero ir no versículo que eu tenho colocado como verso-chave desta meditação nessa noite, que é o versículo de número 26. Salmo de número 73, Salmo de Asaf, versículo de número 26, assim diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Uma palavra de oração. Deus e Pai, obrigado. Temos aqui, ó Pai, com cânticos, exaltando, engrandecendo o seu nome, reconhecendo em Ti o socorro, o refúgio para as nossas vidas. E agora, Senhor, nós vamos meditar na Tua palavra. Coloco a minha vida, a minha saúde, a minha voz diante de Ti, mas também, ó Deus, a minha dependência, no que se diz respeito à responsabilidade de trazer uma palavra. Sei das minhas limitações, Senhor Deus, e constantemente digo isso neste lugar, porque eu sei das minhas limitações, e sei o quanto eu dependo da Tua graça, da Tua presença, para que assim eu possa ministrar a Tua palavra, mas também unja os ouvidos, o coração de cada um daqueles que aqui se encontram presentes, que vieram e que estão aqui para cultuar e exaltar o Teu santo nome, mas, ó Deus, trago aqui uma palavra de edificação, de fortalecimento para os irmãos, e que assim, ó Deus, os ouvidos estejam atentos, o coração aberto, leva cativo todo espírito contrário, Senhor, que surge com o intuito de roubar a semente que é a Tua palavra, de fazer com que as pessoas se dispersem. Senhor, leve todo pensamento, porque, ó Deus, é importante, de grande, ó Pai, importância que estejamos aqui, corpo, alma e espírito, voltado para a Tua presença, e contamos assim, com o Teu Espírito, para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus, amém, e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Eu anunciei para os irmãos, a igreja, através dos grupos de WhatsApp, que o título da nossa reflexão é Lutando contra o Abatimento. Quantas não são as pessoas em nossos dias, quantas não são os irmãos, a igreja, pessoas que se encontram nesse estado abatido, quantos não se veem em meio a um desafio de lidar com as dúvidas, com as incertezas que geram conflitos em nossa vida, em nosso coração. Não é possível dividir o homem de forma a separar o físico e o espiritual, seja quais forem as causas do abatimento. A arma que provoca, eu poderia dizer assim,
o vírus como algo danoso, que prejudica, né? Então o vírus ou a arma que provoca essa rendição a tal estado é a incredulidade na graça futura. Então é preciso erguer-se, é preciso lutar. Aí vem a pergunta: mas como, pastor? Como lutar? Como vencer o abatimento? Como eu faço? Porque quanto não são, às vezes, fazendo uma analogia com algumas figuras de linguagem, o abatimento é como um gelo que esfria a alma, ou como um gelo seco. Quantos lembram do gelo seco, né? Gostava de fazer um pouco umas brincadeiras com gelo seco, mas se você permitir ficar muito próximo, muito tempo parado na sua mão, o que vai acontecer? Vai queimar, queima. E às vezes o abatimento é exatamente assim, é como um gelo que esfria a alma, que queima a pele, ou adormece o vigor, o ânimo, a força, o desejo de vir à igreja, ou o desejo de trabalhar, e de fazer, ou de se enganjar na obra do Senhor. Quanto não são aqueles que também, em meio ao abatimento, não se veem como um céu cinza, poluído, com os olhos às vezes ofuscados, ardendo, por causa da poluição, e até mesmo lhe falta a respiração. São atitudes, às vezes, como nós encontramos algumas pessoas, é como o abatimento também, é como uma sombra negra, ou um fantasma branco, odeia cores, e ama as algemas, e se vê neutralizado, parado, anestesiado. Quanto não são as pessoas que se veem assim, anestesiadas, vivendo momentos difíceis, de conflito, de angústia. Antes de falar aqui do episódio, que embora seja uma expressão libertadora de Asaf, deixa eu citar aqui alguns exemplos de pessoas que também enfrentaram e passaram pelo abatimento. Um deles é o rei Davi. Davi também enfrentou e passou por essa situação de dificuldade, de luta, ao ponto dele dizer certa vez: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todos os dias. E ali no Salmo 42, versículo 11, então ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Então ele vai nesse questionamento. E ali, decorrendo o salmo, nós vemos esse homem se defiando, vemos esse homem realmente se paralisando, e como eu disse, em alguns momentos as suas lágrimas é o seu alimento. Porém, ele não se rendeu completamente, ele estendeu a sua espada, não a espada que ele tinha dos seus combates, né, o material, o instrumento afiado e cortante, que muitas vezes ele, nas suas batalhas, obteve êxito e vitórias. Sim, eu estou falando de Davi, que venceu Golias. Eu estou falando de Davi, que passou a ser uma figura, um soldado importante no exército de Israel, de Saul, ao ponto de levantar a nação, o povo ao delírio, quando então ele voltava das jornadas, das empreitadas de guerra, e todos então celebravam. Sim, é esse Davi que passou a ser um rei respeitado na sua época, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias. E ele então agora luta de uma forma diferente, não com a espada afiada nas suas mãos, mas ele então busca ela como um recurso, porque o mesmo versículo, quando ele diz: por que está abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro em mim, ele então vai reagir usando a sua espada, o seu recurso, quando então ele proclama com a sua voz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, ou meu Salvador e Rei meu. Espera em Deus, e ainda o louvarei, confiando no Senhor. Ele se rende à sua palavra. Davi, então, amados irmãos, ele não dá ouvidos ao seu eu abatido, à sua condição prostrada, aquilo que o perturbava. Ele não dá ouvido ao seu eu, antes pregou a sua alma, criticando os seus pensamentos, e fê-los assentar para ouvir a palavra do Senhor.
que era o que confortava, que restaurava a sua alma, que o fortalecia, porque a palavra de Deus, amados, ela tem esse poder. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é viva e eficaz, ela restaura a nossa alma. Não é à toa que Jeremias, quando então, no momento em que ele se depara com a palavra de Deus, ele então diz: achadas suas palavras, logo as comi, e as suas palavras me serviram de gozo, de alegria e paz para o meu coração. Jeremias 15, versículo 16. A palavra do Senhor, ela restaura a alma. O Salmo 19, também o Salmo 119, que fala da excelência da palavra de Deus, mas o Salmo 19, durante um trecho, também ressalta a importância da palavra de Deus, dos testemunhos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor que é perfeita. Então o salmista diz: ela restaura a alma. Então Davi, ele faz isso. Ao invés de estar dando ouvido ao seu abatimento, ao seu lamento, ele reage, ele prega a sua alma, critica os seus pensamentos, então se assenta para ouvir aquilo que de fato o encoraja, de fato o restaura, de fato fortalece a sua vida, que é a palavra de Deus. Mas há um outro exemplo para então dizer acerca de um enfrentamento ao abatimento. Uma pessoa até mais importante do que Davi, ainda que em um certo sentido, fazendo uma figura, uma conexão, o seu nome está ligado, num certo sentido, a Davi, mas que também enfrentou um abatimento. Ou por acaso, se eu disser aqui uma frase, você não vai identificar que essa pessoa está abatida? O que você acha de alguém que assim diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte? Essa pessoa está tudo bem com ela? Será que ela está vivendo um momento do ápice de alegria, de exaltação? Para alguém dizer que a sua alma está cheia de tristeza e o leva até a morte, esse é o sentimento, essa é a questão que o incomoda, o abate, então essa pessoa está abatida, sim ou não? Está abatida. Quem é essa pessoa? Você já ouviu esse versículo alguma vez? Já ouviu alguém? Sabe quem disse isso? A minha alma está abatida, ou melhor, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Amados, eu estou falando nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou o abatimento, e esse versículo é o versículo de número 38 de Mateus 26. Mas como ele enfrentou, como ele lutou, ele utilizou algumas armas importantes. O texto ele é rico também em algumas lições. Primeira coisa que ele fez, ele pediu ajuda àqueles seus amigos mais chegados. Esse momento é no momento onde ele está no Getsemane, orando. Ou melhor, foi lá com o propósito de orar. E a palavra de Deus diz que ele chama então 3 dos 12 que eram mais próximos. Ali estava com ele Pedro, Tiago e João. É importante isso, mesmo sabendo que eles não ajudaram em nada. Não é verdade? Depois Jesus foi encontrar eles dormindo, mas é importante você entender isso. Jesus não quis ficar sozinho. A gente está falando ali de Jesus, a pessoa agora ali 100% homem, mas ao mesmo tempo que ele é 100% Deus, e sabia do que estava para acontecer nas próximas horas, como seria julgado, humilhado, crucificado. Mas ali o homem chega então e vê a necessidade de se fortalecer, e ele então usa algumas armas, e uma delas é não tentar lutar sozinho. Quanto não são aqueles que querem ser um soldado solitário na sua história. É importante que a gente tenha amigos, é importante que a gente conte com o outro, é importante que a gente encontre suporte, ou seja, suporte para o outro. Quanto não são as pessoas que estão ali atribuladas, abatidas, como eu disse, em meio a uma situação como se fosse um gelo, esfriando a sua alma, ou queimando a sua pele, o deixando neutralizado. Quanto não são aqueles que se veem assim como dias cinzentos, e como é importante alguém estar ao lado, alguém estar próximo. Ainda que as expressões que eu vou dizer esteja relacionada ao casamento, como por exemplo, não é bom que o homem viva só, né? É uma expressão que a gente encontra ali no momento em que o Senhor está instituindo a família, mas ali também há um princípio de amizade. É bom poder contar com o outro,
É bom partilhar, dar testemunhos dos momentos de vitória e de alegria, mas não se sentir envergonhado, menor do que o outro, quando você está em meio aos flagelos, em meio às dúvidas, em meio às incertezas, que conflitam, que angustiam a sua alma. Então é importante que você conte com o outro. Um outro princípio que também está ligado à importância, né, de estar junto e não viver só. A palavra vai dizer que melhor é serem dois. Melhor é serem dois, disse o sábio. Porque um dá paga do outro, se um cair, o outro levanta. Então, Jesus, ele vai lutar diante do episódio que estava para acontecer, quando então ele se sente assim: a minha alma está cheia de tristeza e de morte, cheio de tristeza até a morte. Ele conta com pessoas. E outra coisa, ele não teve problema em expor a sua situação. Esse era o estado dele. Talvez surpresos estavam os discípulos, porque eles viam um homem que falava para o mar: para, e o mar, né, a tempestade parou. Eles viram um homem que andou sobre as águas. Ele viu um homem ressuscitar mortos. E como agora, eu penso que deve ter sido um choque para Pedro, para Tiago e João, ouvir daquele que operava milagres e maravilhas, que multiplicou pães, que curou a enfermidade de tantas pessoas, repreendeu o espírito maligno, e de repente, esse homem, dotado desse poder, chega e diz: a minha alma está triste, até a morte. Mas Jesus, em segundo lugar, ele expôs a dor e pediu intercessão, quando ele chega e diz assim para eles, ainda nesse mesmo versículo 38 de Mateus 26, ficai aqui e vigiai comigo, não me deixe sozinho, eu estou precisando que alguém fique comigo. Às vezes, no momentos de dificuldade, de dores, das suas angústias, não tente ser um cavaleiro solitário nessa caminhada, nessa batalha. Aí está a dinâmica da igreja, da coinonia, né, de sermos corpo de Cristo, da importância daquilo que Paulo fala, da unidade orgânica da igreja, da funcionalidade, ainda que haja diversidade na questão da mão, do pé, nenhum é igual, a funcionalidade é outra, mas isso não significa que o pé, pelo fato de não ser mão, deixa de ser do corpo. Então Paulo fala com propriedade sobre isso, para despertar a igreja, a sensibilidade, para que alguns não se sintam superiores, maiores do que o outro, e outros não se sintam inferior, achando que não pode. Aqui, amados irmãos, nós todos dependemos de Cristo, e também é importante que a gente dependa um do outro. Não ande sozinho, não caminhe sozinho, busque apoio, ou ofereça apoio, ajude, socorra. Então Jesus, ele pediu ajuda, Jesus, ele expôs a sua dor, a sua necessidade, e ele então pediu intercessão: fique aqui e vigia comigo. Terceiro, aí é tremendo, porque ele vai, depois você vê em casa, no versículo 39, ele vai orar ao Pai. Vocês conhecem a oração que Jesus fez, sim ou não? Lá no Getsemane, qual foi a oração que Jesus fez? Fala aí para eu poder repetir, porque senão, como está sendo gravado, né, então não vai sair a tua voz. Eu vou repetir o que você vai falar, o que você vai soprar para mim, né? O que ele falou? Só estou ouvindo. É mistério, não, vamos revelar esse negócio aí, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Então Jesus orou ao Pai, mas o tremendo aqui é que ele descansou na soberana vontade de Deus. Ele descansou, e os irmãos sabem qual foi a vontade de Deus. Os irmãos sabem qual foi o resultado disso tudo, mas tremendo ainda é o que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 12, versículo 2, quando então ele diz: pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, o resultado que estava lá na frente, o que ia acontecer mais tarde, é a questão de você crer na graça futura. Exatamente isso, e muitos estão abatidos por incredulidade na graça futura, mas Jesus então, quando ele descansa na soberana vontade de Deus, o autor Hebreus vai dizer: pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora, aonde ele está? Assentado à destra do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A graça futura, ele descansou por uma alegria maior, ele suportou passar pela cruz, passar por aquela situação. Como enfrentamos o abatimento, igreja? Como você enfrenta esses momentos onde você se vê asfixiado, onde você se vê neutralizado, ou num estado de inércia, onde você não consegue se movimentar e sair de uma situação? E há quanto tempo você já não adora a Deus como adorava? Há quanto tempo você não se enganja, não se envolve na obra, ou até mesmo dentro do aspecto familiar, as pessoas não veem o seu ânimo, o seu vigor? O que está acontecendo? Como enfrentar os abatimentos? Quanto não são aqueles que também gastam dinheiros, investem em livros de autoajuda, que flutuam sobre as superfícies das suas cômodas, das suas prateleiras, ou das suas, sei lá, onde você guarda ali os seus livros, e quanto não fazem isso, mas a verdade é que não alcançam a profundidade da sua alma. No máximo, massageia o ego com suas plumas. No máximo. Por isso esse lugar aqui não é um lugar de autoajuda, não é para massagear o seu ego, mas é um lugar para a gente refletir e ver como nós podemos encontrar e enfrentar as batalhas da nossa vida, as situações que passamos. Aí eu quero voltar aqui a esse Salmo 73, eu não li ele todo, né? Foi até uma estratégia de poupar um pouco a minha voz, mas você já viu que eu sou meio mal educado para falar, acabo esforçando, falando um pouco mais alto, gritando, mas aqui, diante da expressão que nós lemos, o versículo 26, que é o nosso verso-chave aqui, para a meditação, embora eu tenha um outro ponto que é fundamental, o verso que eu escolhi foi esse, mas há um ponto, há um momento que nessa trajetória das expressões de Asaf, que é o desencadear, que é o estalar, que é o que abre as portas, é a chave que abre para o momento da sua restauração e dele vencer o abatimento da sua alma. Mas o versículo que nós lemos disse: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Na nova versão internacional, né, que nós chamamos a NVI, diz assim o verso: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que o meu corpo padeça, ainda que o meu coração enfraqueça, mas Deus é a força do meu coração, Ele é a minha esperança para sempre. Amados, salmo de Asaf. Asaf, ele era um levita que dirigia o coral da igreja, né? Vamos dizer assim, da igreja, um coral, um homem que era responsável para estar ali regendo o coral. Quando você lê ali 1ª, 2ª Crônicas, capítulo 6, você vai ver a escolha desse homem. Depois no capítulo 15, o quanto ele se dedicava exatamente para isso. Agora você imagina alguém que é responsável para louvar, para adorar a Deus, porque antes de chegar aqui a essa expressão, Asaf estava cheio de dúvida. Ele chegou ao ponto de questionar se valia a pena viver em santidade. O versículo 13, né? Ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. A sua angústia, a sua aflição, é que em determinado momento, dentro do seu ponto de vista, do seu olhar, ele olhava para o ímpio e achava que o ímpio não tinha problema, que o ímpio não ficava doente. Quando você lê todo o salmo em casa, você vai ver isso, e que o ímpio só prosperava, e o ímpio não era punido pelas suas atitudes. O ímpio não se importava com Deus, mas ainda assim não sofria as consequências. Estava tudo bem no ponto de vista, na perspectiva de Asaf. E isso foi deprimindo, isso foi angustiando a sua alma, e ele não conseguia entender nada disso. Quando então, no versículo 16, ele diz assim: em só refletir,
para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. E ele então questionava o quadro que ele estava, completamente abatido, se achando castigado. Versículo 14, ele vai dizer assim: pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Aí você imagina alguém que é responsável, né, o maestro do coral, o responsável para a adoração e o louvor, está tão deprimido, para baixo, abatido, que já começa a levar em conta se vale a pena ele servir a Deus ou não, se vale a pena ele se santificar ou não. Que situação, que quadro! Em meio a esse questionamento, olhando o sucesso, a prosperidade do ímpio, o ímpio não ser punido. Aí, amados, eu tenho aqui como ponto-chave, porque a partir do versículo 17, Asaf vai dizer algo que começa a mudar toda essa situação do seu abatimento, quando então ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei na casa do Senhor. Eu estava vivendo esse dilema. Asaf estava vivendo esse momento de aflições, de questionamento. Poxa, eu sofrendo, tantas pessoas são tão más, cruéis. E por que eu, que temo o Senhor, que procuro andar numa vida que agrada ao Senhor, será que vale a pena eu continuar me santificando? Será que vale a pena? Aí de repente ele entra no templo. Aí no templo então ele passa a ter uma outra visão. Quando o cantor entra no santuário de Deus, o lugar sagrado, onde o povo se reúne para adorar, a sua compreensão finalmente acontece. E vem então o discernimento. Quando ele atina para o futuro dessas pessoas que não querem levar Deus a sério, ele entra na casa do Senhor e passa a ter essa percepção. Então, amados, é preciso que a gente tenha uma visão da graça futura. Nós precisamos pôr de joelhos o nosso eu diante da palavra de Deus. Como eu já disse, é exemplo de Jeremias, que disse que a palavra lhe serviu de gozo, de alegria, de paz para o coração. Como a palavra é viva e eficaz, que tem esse poder para nos transformar. Então o que fazer, pastor? Fazer é você se colocar de joelho, o seu eu, diante da palavra, e a fé nas suas promessas fortalecerá o seu coração, fortalecerá a sua alma, a sua vida, e trará o renovo. Foi o que aconteceu com Asaf, a partir do momento que ele entra. Então o lugar onde nós estamos aqui, a importância de nos rendermos à palavra de Deus, de fazer como Davi, que não ficou dando ouvido ao seu abatimento, à sua alma abatida, mas repreendeu aquele pensamento e se volta para o Senhor, para a palavra de Deus. É na comunhão com Deus, é no relacionamento com o Senhor, é na busca. Hoje você cantou aqui: eu te busco, te procuro, ó Deus. Isso não pode apenas ser um momento de euforia, como não foi aqui. Nós estávamos adorando e louvando, mas não se resume apenas aqui. O que eu recebo aqui, eu tenho que levar para o meu dia a dia, mas o importante é que você receba aqui, e que nessa noite você receba essa palavra como um ponto de transformação. A exemplo do que Asaf, ao entrar no templo, caiu a ficha, ele atinou para o futuro e percebeu que a sua perspectiva era muito terrena, muito limitada, enquanto ele ficou olhando para o outro. Mas quando eu ponho de joelhos o meu eu e confio na palavra do Senhor e nas suas promessas, revigora a minha alma, fortalece a minha vida. Enquanto eu estava ontem pela manhã, concluindo já anotações e o esboço para pregar aqui, eu já estaria orando, aí eu vi ali umas mensagens, aí eu até conversei com o irmão Wellington. Falei: irmão Wellington, fiz um feedback, o irmão Wellington postou lá num grupo, num dos nossos grupos de WhatsApp, essas reflexões diárias, e era uma reflexão
baseado em 2 Crônica, capítulo 15, versículo de número 7, que na verdade era uma palavra profética do profeta Azarias ao rei Asa, no momento de transição, porque o povo vivia escravizado, vivia pressionado, e Asa é um rei responsável para promover uma restauração, uma reforma. Falar em reforma, semana que vem, dia 31, 504 anos da reforma protestante. Muitas reformas aconteceram ao longo da história, e Asa foi um dos reis que abriu o coração para isso, permitiu que a palavra voltasse. Olha a importância da palavra. Então Deus suscita um profeta que é Azarias, e Azarias então vai falar para Asa, para que ele então fosse forte e não desfalecesse as suas mãos. É isso que diz o versículo 7. Aí eu falei com o Hérito, vou usar lá essa reflexão da tua mensagem aí, porque ela veio ao meu coração como uma confirmação daquilo que eu estava preparando para partilhar à igreja. E aí eu voltei às páginas da minha agenda para fazer essa observação. Falava do versículo 7, mas o que me chamou a atenção, porque aí eu fui para ler o texto e ver que 2 Crônicas 15 estava dizendo de um momento de uma reforma, e aí Deus, como resposta de encorajamento para Asa e também para todo o povo de Judá e Benjamim. Aí você vai vendo todo o contexto, né, para não ficar isolado apenas o versículo. Mas o que me chamou a atenção é o versículo 2, quando então Azarias chega e diz: o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. E é o que nós precisamos, é buscar a face de Deus, é buscar ao Senhor, para que ele esteja conosco, para que ele nos fortaleça. Qual é o segredo? Qual é a resposta para que as nossas mãos não desfaleçam, para então não se deixar abatido e vencer o abatimento? É buscar a força na fonte. Quem é a fonte? O irmão vai lembrar lá, a fonte é Deus. O Senhor é a fonte da água da vida, e assim ser restabelecido e reanimado diariamente pelo Senhor. Amados irmãos, há uma paz plena e eterna, há uma glória futura, e nós precisamos viver também sobre essa ótica, sobre essa perspectiva. Quantas não são as vezes que nos encontramos abatidos, mas isso é incredulidade por não crer na graça futura. Nós pertencemos ao Senhor, há uma esperança em Deus, que é a nossa herança. O Salmo 16, versículo 11, o salmista diz: na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Creia nisso. É nele que somos fortalecidos, é nele que somos encorajados, é nele que encontramos força para prosseguir a nossa jornada. E eu concluo essa reflexão assim dizendo: certamente a fé na graça futura nos concederá um prelúdio do supremo prazer celestial. Seja feliz em Cristo, seja feliz em Deus, seja feliz com Jesus. É Ele que nos fortalece, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Assim lutamos contra o abatimento e vencemos na força daquele que nos fortalece. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Oh, exaltado o teu nome, bendita a tua presença. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera no Senhor, confia nele e ainda o louvarei. Disse Davi:
no Salmo 42, verso 11, o Salmo 43, que é uma continuidade, no versículo 5, a mesma coisa. Então ele se pergunta, e talvez você que está aqui essa noite, diante de uma situação que você tem enfrentado, talvez você tenha visto assim o céu da sua vida cinza, como se estivesse poluído, às vezes a voz embargada, os olhos ardendo por causa da poluição, do abatimento que vai neutralizando, aniquilando, anestesiando a sua alma, a sua vida. Mas ainda que o seu corpo sofra, como Davi disse, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todo dia. Ainda que o seu coração fraqueja, porém o Senhor nos fortalece. Ele é aquele que nos encoraja, Ele é aquele que nos abençoa. Ponha de joelhos o seu eu nessa noite e se volte para o poder e das promessas da palavra do Senhor, que são eternas. Há uma esperança para a sua alma, para a sua vida, e essa esperança está na glória futura, na esperança em Deus, para que então você seja restaurado, bebendo da fonte da água da vida, reabastecendo. No salmo que eu citei, 42, o salmista começa dizendo que como a corça anseia pelas águas, eu anseio pela tua presença. Nós precisamos da presença de Deus. Você cantou aqui essa noite, quando então, como se fosse uma espécie de palavra, uma resposta de Deus para a sua vida, quando então ele dizia: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa a sua alma em Deus, se for refugie no Senhor, porque está abatida a minha alma, porque se desespera dentro em mim. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh Senhor, que o teu Espírito fale melhor a cada coração, a cada vida aqui nessa noite. Tu sondas e nos conhece, os que estão em momentos de abatimento, ó Deus, de tristeza da alma, que se vê anestesiado, que sentiu como se um gelo esfriasse a sua alma, que seja restaurado pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra é viva, eficaz, revigora, fortalece. A fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da tua palavra, e assim sejam restaurados nessa noite, no nome de Jesus. Que assim seja na tua vida, que o seu coração se abra, põe de joelho o seu eu, e se volte para a promessa do Senhor e a sua palavra, e seja fortalecido no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos cantar esse hino tradicional, antigo, que trata muito bem aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Que assim você ouça, continue ministrando sobre o seu coração essa palavra de bênção, para o fortalecimento da sua alma. Que são muito ricas e infalíveis para te valer. Olha a igreja. Porque te abates, ó minha alma, e te comove. Calma, não perca a fé. Dentro a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, glória, aleluia. Intercede por ti, minha alma, espera nele. Tenha fé, tenha calma. Com fé e calma, Jesus, de todos seus males sabe.
abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Vamos ficar de pé. Se Cristo tarda, digo pra você, espera, continue, creia, mais um pouquinho, Ele virá. e o verás, porque te abate, ó minha glória, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, aleluia, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. cante, igreja. Te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, Ele é a em fonte, Deus espera. fortalece a nossa alma, nos restaura e que nos tem promessas maravilhosas. Mais uma vez, para terminar. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Igreja, Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. oh glória, Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado seja Deus. Alabalabasuricá. Oh, santo, santo. Aleluia. Maravilhoso. Oh, Espírito Santo. Oh, bendita a tua presença. Oh, glória. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a ti. Santo, santo. O trabalho é dele. Descanse no Senhor. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Porque somente um seria muito para ti. É de Deus todo o trabalho. Que a sua alma descanse no Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, a sua vida nessa noite. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Pega os pedidos de oração.
Nós já vamos estar encerrando o nosso culto. Mais uma vez expresso a gratidão por aqueles que nos honraram com a sua presença, veio nos visitar essa noite. É o irmão, a igreja. Veja, Asaf, ele entra no templo, muda a história da sua vida. O salmista no Salmo 84 ele diz: quão amáveis são os seus tabernáculos. É na presença de Deus, é na comunhão dos santos, é no culto, é no ajuntamento solene, é na casa de Deus, a ouvir a sua palavra, que nós somos restaurados e fortalecidos. Venha ao culto, esteja presente, que Deus continue te abençoando. Vamos orar pelos pedidos. Senhor, nós, antes de nos ausentarmos deste lugar, aproveitamos a prática da oração intercessória, colocando, ó Pai, cada nome, cada situação que se encontra escrito nesse pedaço de papel, nesse caderno de oração. Ó Pai, tome o cuidado, guarda, Senhor Deus, livra do mal, cura. Quanto não são as pessoas que estão enfermas, quanto não são aqueles que estão, ó Pai, enfermos da alma, deprimido, oprimido, liberta com o teu poder e a sua graça. Assista a cada uma dessas pessoas em suas necessidades, de acordo com a sua graça e misericórdia. Nós assim te pedimos, entregamos em suas mãos cada um desses pedidos, ó Pai, na certeza do seu amor e do seu cuidado e da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós agradecemos. Pai amado, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de cultuar. Eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, de todos aqueles que aqui se encontraram nessa noite. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Agora, nos leve em paz, para que cheguemos assim em nossa casa, guardados, protegidos. Tenhamos o restante de noite abençoado, por causa da tua presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Uma boa noite. Vai em paz. Que Deus te abençoe.